para me contar muita coisa. Então vamos lá, começando. Hoje eu recebo ela com muita alegria, mais uma vez aqui na programação da Cidade Esperança. Hoje com a abordagem maternidade, Andressa Costenaro. Pronto, comecei errando o nome da convidada, fala sério. Ela é mãe de 5, é mais conhecida como Andressa Mãe de 5, fica até bonito falar Andressa Mãe de 5, que ela faz tanta coisa, gente. Ela é advogada, ela traz consultoria, cuida de casais, é pastora, tem um esposo e 5 filhos. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, que prazer, que honra estar aqui nesse programa tão lindo, tão maravilhoso e que tanto edifica famílias nessa manhã. Obrigada, Andressa, eu fico muito feliz em ter você aqui, porque assim, falar de maternidade, a gente tem que conversar com quem vive a maternidade. Eu sei que algumas pessoas até comentam sobre a maternidade sem ter de fato a vivência, mas não tem muito sentido, porque viver traz Sim. algo assim mais singular, é real naquilo que diz. Então, realmente é maternidade real conversar com você. Então, me fala aí, na tua trajetória, lá no comecinho, você pensava em ter 5 filhos? Não, estava até conversando aqui nos bastidores antes. Eu sou a mais velha de 4, somos 4, né? Então, eu sou a mais velha de 3 irmãs e eu na minha adolescência, eu ajudava, né? Dar mamadeira, às vezes trocar uma fralda das mais novas e tudo. E por conta disso, eu sempre tinha essa comunicação. Quando eu crescer, eu não vou ter filhos tão cedo, vou aproveitar minha juventude. E aí eu tinha um plano assim, quando eu for ter filhos, eu vou adotar uma criança com 8 anos, que eu não vou ter trabalho, né? Então, dentro de mim, eu imaginava que seria um trabalho muito grande. Isso eu falava o quê? Com 15, 16 anos. Com 18 já tinha o primeiro, né? Totalmente controverso ao meu plano inicial, né? Porque, na verdade, filhos é projeto de Deus na nossa vida, né? É verdade. É missão dele. É Deus é que faz isso. E a minha amiga Gisela tá falando aqui, Andressa, no WhatsApp, falando, Andressa faz é correr, ela voa, ela é um foguete. Andressa, além de cuidar dos filhos, você tem profissão, você tem seu trabalho, como conciliar a maternidade com isso? Porque eu tô vivendo essa fase agora de adaptação. Tem dia que meu Deus do céu, como é que eu vou chegar na rádio? Assim, uma coisa tão leve, tão simples, mas parece que tem hora que as coisas assim desandam. Na verdade, não é fácil conciliar, né? Ainda mais com uma demanda grande. Porém, é aquela questão do equilíbrio. Nós precisamos, primeiro, dispensar o tempo necessário para os nossos filhos. E segundo, entender que os nossos filhos não estão para nos barrar dos nossos sonhos. Inclusive, eu gravei um vídeo ontem, vou publicar no feed, acho que amanhã, falando sobre isso. Porque o que acontece? Quando nasce um filho, não morre uma mulher, nasce outra mulher. Uma mulher mãe. Mas a mulher original, que é a mulher que tem sonhos, ela continua. Então, a nossa missão com os filhos, ela vai agregar a essa composição inicial de mulher. E quando a gente entende isso, a gente pode ser mãe no sentido amplo e muito bom, perfeito, pleno, né? Nós podemos ser esposas, podemos ter as nossas formações e realizar os nossos sonhos e junto também ter maestria na criação dos filhos, né? Isso é bem interessante porque muitas vezes as mães acabam errando nisso. Apegam-se mais ao marido e aí esquece, né, de às vezes o cuidado com o filho, ou às vezes se apega mais ao filho, coitado do marido fica de lado. A gente comentou até em bastidor que parece que as mães, você tem 3 meninos? 4. 4 filhos. Homens. E você falou isso que observa que parece que as mães criam os meninos para serem sempre os filhos. Né? E casa com a mulher substituindo a mãe, a esposa pela mãe, a mãe pela esposa, vice-versa. Tanto que existe, não sei, não em casa não, mas assim, existem algumas sobre a competição da sogra com a nora por conta disso, né? De mostrar querer ser melhor uma que a outra. O que acontece? Às vezes esse homem, ele não foi ensinado que lá na frente ele vai ser um esposo. Então ele está acostumado a ser servido, né? O tempo todo pela mãe. E quando ele casa, ele confunde muitas vezes os papéis, ele não consegue entender que ali ele vai servir a esposa, né? Então ele fica esperando esse ser servido e às vezes também essa esposa teve logo os filhos ou também não entende o papel dela ali dentro do casamento e começa a haver conflitos, porque daí ele se sente, como você falou, subjugado, porque ela dá muita atenção para os filhos e esquece um pouco dele. Também, muitas vezes, os homens não expressam isso, então não há uma comunicação em relação a isso.
e gera uma desconexão entre esse casal. Verdade. Eu já atendi casais do esposo estar dormindo no quarto dos filhos e os filhos dormindo com a esposa no quarto deles há 2 anos. Uau, meu Deus, é demais. Então gera uma desconexão tão grande, um distanciamento entre aquele casal, que a partir daquele momento, a única coisa que eles têm em comum é que eles são pais dos filhos. Mas a relação deles enquanto casal, ela está totalmente obstruída, né, por essa barreira que eles mesmos construíram. E também tem um lado da mulher não conseguir equilibrar, né? Fazer essa diferença de equilíbrio, colocar o marido no lugar, o filho no lugar e ambos viverem em harmonia. Contei para você que já vi casos próximos a mim de mulheres que abandonavam os filhos só para ficar com o marido, deixava aí com quem quisesse, do jeito que quisesse, e comigo ou não estava nem aí. Sim. E já conheci outras pessoas também que era só com o filho e o marido ficava de escanteio. Então, como essa mamãe, essa recém-mamãe ou uma mãe de 10, de 3, de 1, consegue conciliar isso? Dá uma dica aí para essas mulheres. Na verdade, ela precisa estabelecer um tempo para cada função na vida dela, né? Porque se ela dedicar-se demais aos filhos, o esposo vai ficar com déficit. Se ela se dedica demais ao esposo, os filhos ficam com déficit. Então, ela precisa entender o papel dela. Inclusive, ela precisa separar pelo menos um dia na semana para elas ou dar uma volta com o esposo, algum momento fora do âmbito dos filhos, para que eles dois gerem essa conexão, entendeu? E da mesma forma com os filhos também, ela tem que ter essa conexão. Porque se ela não te separar um tempo para isso, vai chegar um momento em que vai estar todos desconectados e ela não vai conseguir cumprir o papel dela e começa um sentimento de culpa, que eu não sou a boa esposa, que eu não sou a boa mãe, simplesmente porque ela não conseguiu estabelecer as rotinas necessárias para que ela consiga seguir, né? Na teoria é muito lindo, quando chega na prática tem muitas coisas que realmente geram dificuldades, né? Mas é a escolha dela. Ela escolheu se casar, ela escolheu ter filhos, né? Então ela precisa, a partir dessa decisão da escolha, dar o melhor dela em cima disso, né? Se ela tiver uma profissão fora, ela também escolheu isso. Então ela precisa, dentro das escolhas dela, entender o papel dela e seguir com isso. Essa lição toda pra mim, gente. Ela é mãe de 5, uma pessoa que tá com uma bebê de 9 meses. Então eu tô gatinhando nisso. A maternidade pra mim é muita novidade. E é muito cansativo. É muito. Muito, porque as nossas noites não são mais iguais. Não. Assim. Você tem compromisso cedo da manhã e você acorda, não, amanheceu, mas não recomendo. Sim. Com vontade de esticar mais a noite, porque o nosso tempo agora como mãe, a noite é como a dos filhos. Então, se o bebê acorda, você tem que acordar. E isso puxa muita energia. Sim. Como a gente pode indicar para mim, para quem está ouvindo, quem vai nos assistir agora no canal do YouTube também, como essa mãe pode recuperar esse ânimo, porque acorda e não, sabe, assim, desanimado, porque olha, tem um bebê ali chorando, tem tanta demanda, tem a casa. Também. Não tem como separar Exatamente. isso. A mulher, pelo menos nos primeiros meses, fica mais em casa. Isso. Então parece que se esquece da rua, não vai aparecer, não tem mais esse tempo. Inclusive eu vi um stories de uma amiga minha esses dias que ela tá justamente nessa fase, a bebê dela tá com 6 meses, ela não voltou ao trabalho ainda, e ela disse que tá se sentindo incompleta, porque ela precisava desse tempo fora para ela também conseguir organizar a vida dela, né? Então, esses primeiros meses são difíceis. Você estava falando e estava passando um filme na minha mente. A Angelina hoje tem 8, quando ela tinha 1 ano. Aí ela com 1 ano, o outro tinha 3, apegado no mundo, querendo atenção, porque tinha se sentido de escanteio, porque a Angelina chegou. O outro tinha 6, então também era um bebê ainda, né? 6 aninhos. Aí tinha um outro de 9 e o outro de 12 que estava entrando na adolescência. Eu quase fico louca. Eu lembro que nessa época eu perdi acho que uns 20 e poucos quilos. As pessoas pensavam que eu estava doente. Era porque eu não conseguia comer devido a vários bebês em casa, várias crianças precisando o tempo todo daquela atenção muito grande, né? E é muito desgastante. Não é fácil. Realmente não é fácil. Mas a gente precisa cuidar do corpo físico. Eu sempre estou falando sobre isso. Inclusive vou dar uma palestra semana que vem sobre vida em equilíbrio. Cuidar do corpo físico, das nossas emoções, da nossa vida espiritual. Se os 3 estiverem em equilíbrio, a gente consegue ter uma base boa para sustentar as outras áreas, né? Então, suplementação vai ajudar, né? Para dar uma energia a mais. Eu, inclusive, tomo suplementação também. Atividade física, porque daí vai gerar, né? Endorfina, vai gerar serotonina, que é esse prazer, essa alegria.
E geralmente eu gosto de praticar atividade física no primeiro momento do dia. Eu sou mais assim. Que aí pra mim já libera toda aquela carga de energia e aí eu consigo conduzir o resto do dia tranquilamente, né? E também está passando por um acompanhamento emocional, né? Porque às vezes esse boom, por exemplo, você tem um bebê de 9 meses, então houve uma preparação, houve um sonho e tudo, mas chegou, então modificou tudo, né? Tudo. E às vezes a gente abala emocionalmente, a gente Sim. precisa ter esse acompanhamento também. E você falando aqui, essa questão de suplementação, eu tava me sentindo muito cansada, muito cansada. Eu falei, não tá certo. Aí foi aquele acompanhamento depois de 6 meses, retorno ao médico. Sim. E fiz exames e realmente as minhas. Olha aí. Eu tomava suplementação, sempre eu tomei da gestação, quando eu ganhei a bebê, já mudei a suplementação para amamentação, né? Sim. Para amamentação. Mesmo assim, não estava suficiente para o meu organismo. Então, eu tive que comprar mais, porque estava muito baixo. Sim. E aquela moleza. Então, talvez tenha alguma mamãe agora mole, cansada demais e não entendeu. Vai fazer um exame. Isso. Vai fazer um acompanhamento, porque aconteceu comigo, talvez é o teu caso. Isso. E a gente precisa disso. Outro ponto que ela falou sobre a atividade física. Muito importante. Eu não consegui encaixar, porque uma dificuldade que eu percebi na maternidade, eu não sei como você fez isso, eu tô te perguntando pra me ajudar também. É assim, deixar o bebê, sabe? Então, como era aleitamento exclusivo materno, então durante os primeiros 6 meses era muito apego com a mamãe, então vou deixar como? Tirava na bombinha, deixava o leitinho. Mas assim, a gente às vezes se sente, meu Deus, eu vou deixar, vou sobrecarregar minha mãe, já falando de uma outra mãe, que também tem seus dilemas, tem as suas coisas, então como ajudar essa mãe até sair, deixar o bebê sair. Então tem muitas particularidades, muitas necessidades diferentes de cada lar. Na verdade, aí é a importância de uma rede de apoio, né? Que aí entram pessoas que podem auxiliar nesse processo, né? Eu até o meu terceiro filho, eu não tinha ninguém comigo no sentido de que fosse de confiança o suficiente para que eu deixasse, né? Então ele é exclusivo, eu sempre trabalhei fora e tive os meus filhos, então eu teria o período da licença maternidade, 4 a 6 meses em casa, né? E nesse período eu sempre estava com eles para todo lado. É um momento em que eu me dedicava exclusivamente, né? O tempo todo com eles. Quando eu voltava a trabalhar, sempre tinha alguém que me dava essa rede de apoio, ou minha mãe, ou realmente alguém que trabalhava comigo para poder conduzir. Agora, se a gente não tiver, aí a gente tem que... eu ia no salão, levava... né? Eu ia para todo lugar, eu levava. Para a faculdade eu levava também muitas vezes. Quantas vezes eu levei filhos para a faculdade? Ainda hoje a Angelina esses dias foi comigo também. Então, qual que é a mensagem principal? Você precisa parar um tempo? Precisa. 4, 6 meses, o período da amamentação, é uma dedicação exclusiva para os seus filhos. E é o normal. É o normal. Você não vai se sentir culpada pelo contrário. Quando chegar o momento de você voltar às suas demandas como mulher, né, fora a maternidade, você vai voltando aos poucos, para que não seja um desligamento tão grande ao ponto de você se sentir mal e a criança se sentir muito, mas que também você vai conseguindo conciliar isso, e aí você vai chegando a lugares mais longe, né? Esse foi o que eu fiz. Outra coisa muito importante para você, mãe que está ouvindo, é não se comparar. Esse é um grande erro. Eu sempre estou publicando muitas coisas nas redes sociais para que as pessoas se inspirem no que eu faço, mas não para que elas se comparem, porque se fosse comparar, quando a gente vê alguém que chegou a algum lugar que a gente ainda não chegou, a gente acaba se sentindo inferior e isso gera desmotivação, entendeu? Então a gente não pode se comparar. Eu não posso me comparar a uma mãe de 10. Tem uma mulher na internet, 12, ela tá grávida de gêmeos agora. Eu não posso me comparar àquela mulher. Ela tem uma vida, uma estrutura e eu tenho a minha vida e a minha estrutura. A mãe de um não pode se comparar a mim, entendeu? Então quando eu entendo que eu tenho a minha missão e meu propósito em cima daquilo que Deus estabeleceu para mim, e Deus me deu um filho para cuidar, você é o melhor em um filho. Entendeu? Deus me deu um filho, um trabalho, você é o melhor naquilo, mas eu não posso olhar para o outro, posso olhar, me inspirar, querer chegar lá, beleza. Agora, eu me comparar, isso vai gerar em mim tristeza. Verdade. E eu não vou ter a força necessária para continuar. E pra gente fechar, tá tão bom, gente. Tá ótimo mesmo, eu passava até meio-dia aqui de boa. Também, tranquilamente. A gente vai marcar de novo. Sim, marcamos, estou à disposição. Conversar. Você tem muita coisa para compartilhar. E para finalizar, a gente queria essa abordagem aqui de muitas mães colocam a culpa nos filhos por não fazer certas coisas. A gente começou mesmo falando um pouco disso. Então, quero que você deixe essa mensagem de fechamento. O nosso filho, ele é motivo pra gente conquistar, fazer as nossas coisas, servir ao Senhor também. E não simplesmente ele virou uma desculpa agora pra tudo na vida. Na verdade, hoje de manhã eu estava falando com meu esposo, trazendo um parênteses já entrando nesse assunto, que muitas pessoas quando passam por dificuldades, frustrações, traumas,
elas utilizam essa dor como propósito de vida. Uhum. E aí elas esquecem o resto da vida delas, que é o principal. Então elas ficam naquela dor. Muitas mulheres, infelizmente, trazem a maternidade como essa dor, como algo que foi um peso para elas, porque elas não conseguiram ainda organizar a vida delas, e aí elas não conseguem ter força o suficiente para seguirem outros ramos e ter plenitude, que é o que Deus deseja para nós. Né? Tudo coopera para o bem do esquema de Deus segundo o seu propósito. Então há um propósito na vida de cada um. Aquele que ele entregou 1, o que entregou 5, o que entregou 10, trazendo uma analogia à parábola dos talentos, né? Então não é porque eu recebi 1 que eu sou menos, ou que eu recebi 10 que eu sou mais, mas eu tenho que pegar aquilo que Deus me entregou e trabalhar com plenitude. Outra coisa também importante, só para finalizar, é que cada um de nós tem um senso de sensibilidade diferente. Então, tem pessoas que vão ter uma força física maior e uma força emocional mais fraca. Tem pessoas que vão ter uma força emocional mais forte e uma força física mais fraca. E isso faz parte da composição de todo ser humano. Eu preciso equilibrar tudo isso para que eu consiga seguir na maternidade e cumprir todos os meus papéis. Então, você mãe que está nos ouvindo, quando meu filho nasceu eu desmotivei, né, de voltar ao mercado, desmotivei de fazer uma faculdade, eu desmotivei de seguir a minha vida como era antes. Pega o seu filho como força para isso. Pega o seu filho como gás para isso, né? Eu, inclusive, nesse vídeo que eu gravei ontem, eu falei sobre isso. Os meus filhos são gás. Quem sabe se eu não tivesse os 5, eu tava mais acomodada, né? Aí, como tem os 5, eu preciso, de uma forma ou outra, estar mais ativa para que eu ajude eles também a cumprir o propósito deles aqui na Terra. Que lindo ouvir você falando sobre isso. Falar de maternidade é algo assim